A graça e a paz do Senhor. Peço que vocês abram suas Bíblias, por favor, no texto de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos estudar os 12 primeiros versículos desse texto. Evangelho segundo Marcos, versículo 1 ao versículo 12 do capítulo de número 10. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O texto começa da seguinte maneira, verso 1. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o costume, ele a ensinava. Verso 2, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. E eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então respondeu Jesus no verso 5, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Verso 10, quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu, verso 11, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje com a graça de Deus, irmãos. Mas antes, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque Tu és o Deus da palavra. Ó Deus, Tu és o Deus da graça. Tu és o Deus que tem misericórdia de pregadores. Tu és o Deus que tem misericórdia, Pai, dos membros da igreja. Muito obrigado por isso. Tu és o Deus que tem misericórdia dos casados, que tem misericórdia dos divorciados. Nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Muito obrigado por tua imensa graça. Agora, à medida que nós nos aproximamos desse texto, Senhor, preenche o nosso coração com o teu evangelho. Nos prepara, Senhor, para receber o teu Filho, Jesus, a partir desse texto que temos em mãos. Um texto que não é fácil, que muitos preferem fugir dele. Mas nós te agradecemos, ó Deus, pois um dos benefícios da pregação expositiva, sequencial, é que temos de falar sobre tudo o que Jesus ensinou. Por isso, Senhor, fortalece o nosso coração para receber essa mensagem, por mais dura que seja, que possamos entendê-la e também, ó Pai, não sairmos sem a Tua graça desse lugar. Ajuda-nos, é assim que nós te pedimos, encarecidamente, no amor e no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre o divórcio, versículo 1 ao versículo de número 12 do capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos. E aqui nós estamos falando sobre separações, não somente no texto de hoje à noite, mas desde a sessão passada, desde a semana anterior em que estávamos estudando o capítulo de número 9, versos 33 até o verso de número 50. E aqui, sobre separações, certamente nós podemos pontuar que elas são uma das coisas mais difíceis que acontecem na vida. Eu creio que você pode concordar comigo que desde a infância nós passamos por momentos, por assim dizer, traumatizantes em nossa existência por causa das separações. Quando crianças, por exemplo, nós nos apegamos demais aos nossos pais, ficamos tristes, desesperados, chorando ao ingressar numa escola. Quando adolescentes, por exemplo, também nos apegamos a professores,
há amigos marcantes que de repente vão se afastando, vão perdendo o convívio conosco. Já quando jovens, os amigos vão para um canto, vão para o outro, a família começa a se separar um pouco, e nós sentimos muita falta deles também. Isso também é verdade na vida de casado. Nos afastamos um pouco dos nossos pais para formar uma nova família. Portanto, essas coisas são dolorosas, coisas que doem, que machucam. Contudo, irmãos, todas elas estão dentro do escopo da normalidade da vida. São coisas que acontecem, coisas ordinárias, por mais dolorosas que sejam. Contudo, pior mesmo é quando separações acontecem fora dessa realidade da normalidade da vida. Um exemplo desse, também doloroso, é sobre o divórcio. O evangelista Marcos vai estar tratando do versículo 33 ao 50, já o início dessa sessão sobre separação. Ele fala da ameaça que é de fato e os perigos da desunião, das desuniões entre os cristãos para a igreja de Deus. Como Jesus trata a sério essa questão, palavras como inferno, sofrimento, fogo estão presentes no texto anterior. Ele leva muito a sério a questão de desunião, de separação, quando estas estão fora da normalidade da vida. Com o divórcio, o texto de hoje também vai apontar a mesma coisa. Jesus leva muito a sério toda essa questão. Se já é ruim as separações que nós temos na vida, difíceis e dolorosas, quanto mais quando isso acontece entre dois cônjuges. Mas por que Jesus pensa tanto dessa maneira? Porque isso é tão evidente no seu ministério, nas suas palavras e na vontade de Deus revelada na sua palavra. Quais são as características que encontramos do divórcio nesse texto que podem apontar essas questões? Afinal de contas, o divórcio, ele quebra, destrói a paz conjugal entre cristãos. 3 respostas eu elenquei nesse texto, eu peço que você acompanhe e confira comigo nesse texto, versículo de número 1 a versículo de número 5, o divórcio, essa é a primeira característica, só é permitido por causa da dureza de coração. Somente por causa disso, o divórcio, ele é permitido. Perceba que a primeira informação que nós temos no texto não tem nada a ver com o tema. Na verdade, é um deslocamento geográfico do Senhor Jesus, o qual antes, em dado momento, estava em algum lugar e então se dirigiu para a região da Judeia. Qual era o lugar que Jesus estava? Qual é a última informação geográfica que temos dele? Olhe para o versículo 33 do capítulo anterior. Jesus estava numa cidadezinha chamada de Cafarnaum, mais ou menos ali às margens do Mar da Galileia, na província ao norte da Palestina. Ele sai do norte da Palestina e dirige-se ao sul, na Judeia, uma província última, onde estava Jerusalém, Jericó e outras cidades importantes. Nessa altura do campeonato, irmãos, Jesus estava fazendo o que se chama de caminho de sangue, o caminho para a cruz do Calvário, logicamente com outros acontecimentos que iriam preceder esse evento tão glorioso para a igreja. Um desses aconteceu nesse texto. Indo em direção para a Judeia, perceba uma mudança no trajeto. De repente, ele vai para o outro lado do Jordão. Jordão aqui, o Rio Jordão, onde João Batista batizava, inclusive o próprio Jesus. A região que Jesus se dirigiu é a chamada Pérea, um lugar que estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, aquele homem que havia decepado João Batista, o profeta de Deus. Então, Cristo se dirige para um lugar onde aquele homem domina. João já estava morto nesse momento, e Jesus vai passar por grandes dificuldades, pelo menos na cabeça dos seus opositores, numa região extremamente perigosa. O que acontece lá é a mesma coisa que vem acontecendo em vários momentos. Uma multidão veio a ele, final do verso 1. Muitas pessoas se encontraram com o Senhor, e ele ensinava esse povo.
Mateus, no capítulo 19, na passagem correlata, comunica que Jesus também curava essas pessoas. Algo que nós já estamos familiarizados em certa medida, uma vez que vem sido repetido cada semana praticamente, essas práticas do Senhor Jesus. Contudo, o que é curioso aqui, irmãos, é o seguinte: Marcos ele pontua justamente uma ênfase na repetição, que isso de fato acontecia, era constante. Olha as palavras que ele usa: novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume. Tudo isso acontecia com regularidade, fazia parte do DNA missional do Senhor Jesus. Esse era de fato fruto do seu ministério. E aqui no Evangelho segundo Marcos, curiosamente, nós nos deparamos muitas vezes com curas de enfermidades, Jesus expulsando demônios, Jesus assistindo os necessitados. Mas para Marcos, se tem algo que caracteriza o Senhor Jesus, que fala muito a seu respeito e do que ele veio para fazer, é o ensino. Ele ensinava segundo o seu costume a esse povo. Jesus é o grande mestre, irmãos. Jesus, ele ensina a palavra de Deus, porque somente por meio do ensino, na proclamação da palavra, que os homens de fato podem mudar as suas vidas. Jesus fazia isso, e como é de praxe, muita gente se ajuntava. Muitos iam ao seu encontro, e o versículo 2 mostra uma consequência disso. Se é tanta gente assim vindo o tempo todo atrás dele, é natural que de vez em quando algumas laranjas podres surjam nesse meio querendo contaminar o restante, não concordando com o ensino A ou com o ensino B. No caso desse texto, verso 2, eram alguns fariseus. Esses que faziam parte de um partido religioso da época, responsável pela interpretação e pelo ensino, inclusive, das Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, para o povo. Só que eles não gostavam do Senhor Jesus. Já tiveram embates anteriormente, e aqui eles têm um desejo, ao se aproximar de Jesus, confira o texto, e esse desejo, esse intuito, é pô-lo à prova, fazer um teste para ver se Jesus vai cair na armadilha deles. Lembrem-se de duas questões rapidamente, irmãos, antes de prosseguirmos no texto. Jesus, ele estava na Pérea, região de Herodes Antipas. E no capítulo de número 3, verso 6, se você está atento a essa série, os fariseus se aliaram com os herodianos, aqueles que seguiam Herodes. Eles estavam juntos, apesar das suas diferenças, com uma proposta somente, com um objetivo, que era matar o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles queriam isso, bolavam planos, muitas vezes frustrados, tentavam, não conseguia, não era chegado ainda o tempo da morte do Senhor Jesus, só que agora tudo estava se desenhando para isso acontecer. Eles estavam debaixo da autoridade de Herodes Antipas, o qual, capítulo 6, versos 14 ao 29, se você também está atento, temos a notícia de João Batista perdendo a sua vida justamente pelas suas advertências contra o divórcio do tetrarca, do chamado rei ali da Galileia. Então Jesus, ele poderia em falso, quem sabe, falar alguma palavra errada, algum posicionamento equivocado, e eles iriam aproveitar justamente para tirar a vida de Jesus, assim como João Batista também foi morto. Que armadilha, portanto, é colocada diante de nós, na vida do Senhor Jesus, que ele passou por esse momento. Mas o que acontece? Por que eles querem e como eles querem pôr Jesus à prova? Qual é o plano deles dessa vez? É uma simples, ou aparentemente simples pergunta que eles fazem ao Senhor. Jesus, Rabi, mestre, ou como quer que ele tenha chamado, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Mateus acrescenta, por qualquer motivo. Jesus, o homem pode se divorciar por qualquer motivo, qualquer coisa que encontrar. O que é que você acha? Nos diga a sua opinião sobre isso. E aqui, irmãos, duas observações se fazem bem necessárias, porque
de simples essas perguntas, ou essa pergunta, não tem nada. Há muita profundidade teológica e social naquilo que está sendo colocado diante de Jesus. Primeira observação, trata-se de uma armadilha sendo montada para o Senhor Jesus. Aqui, se você perceber, a tentativa deles é de colocar Jesus em descrédito, pô-lo à prova para que ele fracasse, agora seja massacrado pela opinião do povo e levado para julgamento perante as autoridades. Por que eu afirmo isso? Porque esse texto nos aponta para uma realidade no Antigo Testamento que eles tinham dúvidas. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao verso 4. O único texto, preste atenção, o único texto do Antigo Testamento que detalha como o divórcio pode acontecer. Justamente as palavras de Moisés lá são que o homem poderia dar carta de divórcio para a mulher, no caso de achar nela alguma coisa indecente. Coisa indecente, do hebraico ervat dabar. Essa era a grande discussão deles naquela época. O que é esse ervat dabar? O que é coisa indecente? Será que é qualquer coisa, Jesus? Ou será o que algumas pessoas falam e outras negam? E aqui precisamos fazer uso, irmãos, justamente do ambiente cultural e religioso daquela época. Porque essa expressão coisa indecente, desde a época de Moisés, era tratada com cuidado, em questões de divórcio, uma vez que o casamento sempre foi visto como algo muito sério para Deus. Naquele momento, o pai de uma noiva pagava o dote para que ela se casasse com um homem. Só que a carta de divórcio, de uma maneira ou de outra, protegia as mulheres de perderem esse dote no caso de serem abandonadas. E só poderiam ser dadas em caso de coisa indecente, alguma coisa indecente acontecer. Portanto, isso protegia as mulheres naquele tempo, mostrando, na verdade, princípios superiores da cultura israelita em relação às outras nações pagãs que oprimiam as mulheres no mundo antigo. Deus se preocupa com as mulheres e sabia a importância disso desde aquele tempo, se não em toda a eternidade, no seu plano perfeito de criação. O problema é a interpretação dos homens. E agora chegamos no século I, o tempo de Jesus, onde diversas interpretações disputavam entre si o real significado de ervat dabar, coisa indecente. Você pega, por exemplo, os judeus extremamente radicais da comunidade de Qumran, onde vieram os famosos manuscritos do Mar Morto. Eles não aceitavam divórcio de jeito nenhum, inclusive negando o ensino mosaico de que poderia, de uma forma ou de outra, acontecer. Você pega também, na época de Cristo, de maneira mais exata, dois grandes rabinos judeus da época que disputavam entre si, com as multidões, com a erudição, com a academia, o sentido dessas palavras. O rabino Hillel e o rabino Shammai. Hillel era mais liberal, não estava muito preocupado com as questões literais do texto, era mais liberal nesse sentido, e chegou a afirmar que uma coisa indecente, um ervat dabar, podia ser, por exemplo, se uma mulher fizesse um jantar um pouquinho ruim para o seu marido. Isso já era uma coisa indecente que poderia ser usada para se dar uma carta de divórcio. Bem liberal nesse sentido. Você pega, por exemplo, outro seguidor dele, chamado de Rabino Akiba. Esse homem chegou ao absurdo, logicamente, com esse direcionamento teológico, ao afirmar que qualquer coisa mesmo é motivo para se dar uma certidão de divórcio. Como, por exemplo, achar uma mulher mais bonita que a sua. O homem, portanto, teria direito de repudiar sua esposa e se casar novamente, dando, logicamente, primeiro, uma carta de divórcio. Hillel, irmãos, era muito famoso naquela época e acabou por ganhar o debate, por incrível que pareça, com outra opção mais conservadora, que já vou citar. Inclusive, o famoso apóstolo Paulo, educado aos pés de Gamaliel, fazia parte dessa tradição enquanto fariseu. Graças a Deus, ele mudou de time.
Contudo, irmãos, existia o outro lado da moeda. Se existia um liberal como Hilel, também existia um suposto conservador, Shammai, que acreditava que coisa indecente se referia única e exclusivamente a adultério, o que é comum, inclusive, em interpretações em igrejas por aí. Somente por causa de adultério, dizia Shammai, que um divórcio pode acontecer. Nenhuma outra forma. Contudo, eles tinham uma prática terrível naquele tempo, irmãos. Muitos fariseus, inclusive da escola de Shammai e da escola de Hilel, entendiam o divórcio como obrigatório, no caso de haver alguma coisa indecente, seja lá o que for. Onde é que nós vamos parar por tudo isso aqui, irmãos? É justamente em como Jesus vai se posicionar nesse momento. Jesus, você está com Hilel ou você está com Shammai? Você é liberal no que diz respeito a isso? Você é mais conservador? Você é um extremista como um judeu da comunidade de Qumran? O que é que você pensa sobre isso? Dependendo da resposta de Cristo, ou ele se volta contra Moisés, negando o ensino de Deuteronômio, ou ele se volta contra a erudição judaica da época, que também tem influência sobre o povo, de Hilel, ou então ele se volta contra um grupo um pouco mais conservador, o de Shammai. De toda forma, humanamente falando, qualquer passo de Jesus aqui, em qualquer jogada, abriria oportunidade para um checkmate. O que então Jesus ia fazer? E aí, Jesus, de que lado você está? Pensavam eles. Contudo, irmãos, nós não temos um Deus inteligente. Nós temos um Deus inteligentíssimo. Não temos um Deus sábio, mas um Deus sapientíssimo. Não somente um Deus que conhece algumas coisas, mas o único ser onisciente desse mundo, que conhece todas as coisas, inclusive o intuito do coração desses religiosos ao se aproximarem dele. O que Jesus faz é justamente a sua metodologia de sondar os corações dos homens para eles revelarem o que está em seus corações por meio de perguntas. Jesus, muitas vezes, perceba, responde perguntando para descobrir bem o desejo das pessoas. É isso que ele faz no versículo de número 3. O que Moisés lhes ordenou? O que foi que Moisés lhes ordenou? Jesus identifica que o debate é sobre Deuteronômio, que foi escrito por Moisés. O que foi que Moisés ordenou para vocês? Lembra o que eu falei há pouco? Que tanto a escola de Hilel quanto a escola de Shammai entendia que o divórcio e possível futuro casamento, o segundo casamento, eram obrigatórios em caso de se achar alguma coisa indecente. Justamente Jesus faz um trocadilho com isso. Moisés ordenou. O que foi que Moisés ordenou para vocês? Será que realmente isso é obrigatório? Moisés ordenou isso para vocês. Portanto, Jesus força eles, de uma maneira ou de outra, a reconhecer uma falha na sua interpretação e responder adequadamente ao que o profeta de Deus estava escrevendo no Pentateuco. Qual a resposta deles? Olhe, versículo de número 4. Moisés permitiu. Moisés não ordenou, é verdade. Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus força eles a reconhecer o seu erro, mas ao mesmo tempo a resposta é meio que um chega para lá em Jesus, né? Não venha com conversa de que divórcio é proibido por aqui. Moisés disse que nós podemos nos divorciar. E naquela época, irmãos, assim como nos dias de hoje, a taxa de divórcio era altíssima, inclusive dentro do povo da aliança com Deus. Os judeus naquele momento, muito alto. Talvez, não sei se como hoje, que muitas vezes a taxa de divórcio na igreja é a mesma que fora das quatro paredes, mas certamente era algo bastante alarmante. Então Jesus percebe a resposta deles. Tudo entra agora no que Jesus vai propor como resposta definitiva e teológica do texto acerca do divórcio.
Será que ele se posiciona ao lado de Hilel? Será que Jesus vai se posicionar ao lado de Shammai? Não é isso que nós vemos no primeiro instante. Versículo 5 responde Jesus: Moisés, de fato Moisés escreveu essa lei, está na palavra de Deus, é infalível, é inerrante, é relevante para nós. Contudo, Jesus, ele extirpa a intenção por trás da produção da lei. Qual é o motivo, qual é a razão desse negócio existir, do divórcio existir? Certamente não é vontade de Deus, certamente não é por culpa do Senhor. Antes, Jesus crava, por causa da dureza de coração de vocês. Porque o homem tem o coração duro. É por isso que o divórcio existe. E aqui você pode pensar certamente, isso deve ter alguma ligação com o orgulho que alguém pode se sentir ao ser traído. Quem sabe algum tipo de idolatria interna, certamente algum tipo de idolatria interna, em querer rejeitar o cônjuge por incompatibilidade de alguma coisa, de pensamento, de gênio, ou o que quer que o mundo pregue nos dias de hoje. Talvez outros ainda falem, com mais precisão, sobre uma incapacidade de perdoar em caso de ser machucado. Independente do que podemos achar do texto, é por causa disso que o divórcio existe, por causa da miséria humana, porque o homem é pecador. E aqui nós temos as palavras do pastor Kent Hughes, norte-americano, que é certeiro. Ele afirma que isso aqui era uma concessão divina à fraqueza humana, uma concessão à pecaminosidade do ser humano, mas não pode ser vista como uma aprovação de Deus. Jamais. É, no máximo, uma permissão relutante, porque foge dos padrões de Deus, como nós vamos ver em seguida, irmãos. O que nós temos a aprender no século 21 com esse texto? Será que a realidade é parecida, é distante, não tem nada a ver? Irmãos, nossa sociedade está tão falida quanto aquela daquele tempo, no que tange aos princípios do casamento. Especialmente na quantidade de divórcio que acontece no mundo hoje. O mundo clama por uma resposta adequada acerca do casamento, o entendimento correto acerca do que é isso, e também do divórcio, como ele deve ser tomado, como ele deve ser tratado, e inclusive pensado antes de tudo. E aí não pense que o divórcio é somente uma consequência de um ato, de um pecado específico que é construído em dado momento da nossa existência, do matrimônio. Não. A primeira coisa que você deve se preocupar, antes de tudo, como crente, simplesmente, é que você deve considerar casar-se somente com quem tem o coração regenerado por Deus. Em palavras simples, crente casa com crente e ponto final. Essa é a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. O casamento, como Paulo chama, no Senhor, de acordo com a sua vontade, entre dois cristãos. Meu querido irmão, o pecado, o perigo do jugo desigual é enorme. Veja como Deus trata esse pecado em todo o Antigo Testamento. Tantos problemas que o povo de Deus tem se casando com estrangeiros, que no caso representavam outras religiões. Isso era terrível. Isso minava a fé das pessoas. Isso fez o grande e sábio Salomão se perder, por exemplo. Então considere se casar somente no Senhor. Não case, se está à sua altura nos dias de hoje. Não se case com alguém que não entende o modelo bíblico de casamento. Não se case com alguém que não entende o perdão na cruz do Calvário. Você vai sofrer na sua casa. Não se case com alguém que não tem definido, biblicamente falando, as funções de homem e de mulher. Você vai sofrer bastante. Contudo, se você já cometeu esse erro,
e pecado, e já está casado, não pense que Deus lhe joga no lixo, meu irmão. De forma nenhuma. Também há graça para aqueles que cometem esse tipo de pecado. E o evangelho para ele, porque ele precisa desesperadamente. Santifique-o através da sua vida. Mostre um bom testemunho, dia após dia, de que você de fato pertence ao Senhor, que você segue os seus princípios e quer trazer ele para dentro do reino de Deus. Faça tudo isso. Mais importante de tudo, não se divorcie. Não se divorcie, porque isso de fato é uma ofensa contra Deus, o qual já falou por meio do profeta Malaquias no Antigo Testamento: eu odeio, aborreço, não aguento esse negócio de divórcio, está longe daquilo que eu quero. Isso me difama, uma vez que o casamento justamente ele clareia, ele revela o mistério do relacionamento de Deus com a sua igreja, como Cristo ama a sua noiva. Portanto, não pense que Cristo vai abandonar a sua igreja. Da mesma forma, mesmo se casado com algum cônjuge incrédulo, não o abandone. Tente honrá-lo até o final da sua vida, ganhando para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E creia que apesar de todas as dificuldades que nós passamos, e sabemos que há muita dificuldade em casamento, Deus ajuda, irmãos, os casados. Não que Ele não ajuda os separados, os divorciados, os solteiros, mas Deus tem coisa com casamento. Pode ter certeza disso, é mandamento dEle, é padrão dEle, desde o ato criacional. Deus ajuda os casados. Não jogue a sua esposa fora se ela fizer um jantar ruim para você. Você, esposa, não jogue o seu marido fora se em dado momento ele não consegue cumprir as demandas que ele deve na sua própria casa. Antes, mostre graça para ele, porque é disso que o casamento é feito. Graça inesgotável de Deus. Alinhando com o capítulo 9, que nós estávamos estudando na semana passada, o casamento aqui atinge o ápice. É o relacionamento, como diz um estudioso, que apresenta o maior risco de tropeço para a pessoa ou para algum dos pequeninos. Portanto, para os discípulos de Jesus, que carregam sim a sua própria cruz, o que nós devemos fazer, irmãos, é imitar a graça de Deus. Seja gracioso com a sua esposa, meu irmão. Seja graciosa com o seu marido, minha irmã. É disso que se trata o casamento. E pergunte, se por acaso você está pensando em algo desse tipo. Temos mesmo que nos divorciar? As esperanças antigas têm que ser sepultadas de verdade. Aqueles juramentos de fidelidade que nós fizemos têm que ser devolvidos. A saúde emocional dos nossos filhos tem que ser abalada. A igreja local tem que ser entristecida por causa disso. Pense nisso, irmãos. E saiba que mesmo que você encontre tremendas dificuldades em seu casamento, e você vai encontrar, tenha certeza disso, sabe que o divórcio ainda assim é uma tragédia maior. É uma tragédia maior, seja lá em qual circunstância acontecer. Segunda verdade do texto, irmãos, trazendo a característica do divórcio, à luz do ensino de Cristo, é que ele não é absolutamente a vontade de Deus para o ser humano. O divórcio não é a vontade de Deus para o ser humano. E aí, com quem Jesus está nesse texto? Com Hilel ou com Shammai? Ele concorda com qual? Por ora podemos dizer, com nenhum dos dois. Ele nem sequer, se você olhar para o texto que nós vamos estudar agora, discute o texto de Deuteronômio, capítulo de número 24. Antes, Jesus ele dialoga, entre aspas, na linguagem desses fariseus, que eram os mestres, os hermeneutas, os intérpretes da lei daquele momento. Como Jesus faz isso? Através de uma metodologia de interpretação de texto.
a qual é esclarecida para nós através do comentário de Craig Keener. Ele afirma que os intérpretes judeus presumiam que existia uma unidade na lei, ou seja, o que está escrito em Gênesis não é contradizente com o que está escrito em Deuteronômio. O que está escrito em Romanos não é contradizente com o que está sendo dito em Tiago. Existe uma unidade na palavra de Deus. Eles criam nisso, mas algo mais foi pontuado pelo comentarista. Geralmente, os intérpretes, eles recorriam à passagem clara das Escrituras para rebater ou explicar alguma interpretação bíblica que julgasse obscura. O que é isso? É mais ou menos o que também fazemos, pregadores, estudiosos, pessoas que manejam a palavra da verdade ao interpretar um texto difícil. Sabemos que existem textos difíceis na Bíblia. Como nós resolvemos a interpretação desses? É justamente aplicando essa metodologia. Digamos que tem um texto difícil em Deuteronômio, como esse do capítulo 24. Contudo, existe outro texto que fala sobre o tema e de uma maneira mais clara. Qual é o resultado disso? É que o texto mais fácil clareia o entendimento daquele que estava obscuro. Jesus faz exatamente isso, irmãos. Essa metodologia hermenêutica dos fariseus, aplicada com maestria pelo maior mestre de todos os tempos. Qual é o texto mais claro? Qual é o texto que tem uma proeminência sobre o texto de Deuteronômio? É justamente o livro dos princípios, o livro dos ideais de Deus, do ato criacional. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. E aqui você vai ver justamente o que Jesus pensa sobre divórcio e sobre casamento. Primeiramente, falando e depois explicando. Jesus, o pregador expositivo, comentarista da Escritura Sagrada. Vamos ao texto, verso 6. Mas no princípio da criação, ou seja, no modelo ideal de Deus, quando tudo foi formado, Deus, versículo 6, os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Acaba aqui o texto da Escritura, em seguida Jesus comenta, prega sobre o significado e a aplicação do texto. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, verso 9, o que Deus uniu, não separe o homem, ninguém o separe. Esse é o ensino e a interpretação do Senhor acerca mais sobre o casamento do que o divórcio em si. Jesus, ao ser questionado sobre divórcio, não fala sobre o divórcio. Ele relembra o povo sobre o casamento. Quais são os princípios norteadores de um casamento cristão que glorifica a Deus? Primeiro deles, observe, o casamento é heterossexual. Deus criou homem e mulher no princípio, no original, macho e fêmea, de tal forma que isso expõe os sexos do casamento. Somente um homem pode casar com a mulher, e somente a mulher pode se casar com o homem. O casamento homossexual, portanto, está contra a ideia original de Deus. É uma ofensa contra o Senhor, e mais do que isso, é contra a ordem natural das coisas, contra a própria ciência biológica. Quem está vivendo dessa forma age contra a sua própria natureza. O casamento é heterossexual somente. Segunda característica, o casamento ele é monogâmico. Perceba a monogamia tratada no texto. É uma mulher e um homem, ambos no singular. É verdade que no Antigo Testamento muitos homens piedosos praticaram a poligamia, tiveram mais de uma esposa, por exemplo. É verdade que em muitas culturas por aí isso é uma realidade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Contudo, irmãos, desde o princípio, explicado por Jesus e reafirmado na era neotestamentária, o ideal de Deus é a monogamia.
E por isso Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 7, cada um tem a sua própria esposa, singular. E cada uma o seu próprio marido, singular. O casamento, ele é monogâmico. Mais que isso, terceira característica, o casamento, ele é monossomático. E aqui o mono, trazendo o grego para um, e soma é o grego para corpo, para indicar justamente a união em um só corpo, uma só carne, como é colocada para nós no texto. É claro que essa não é uma realidade física, irmãos. Duas pessoas não vão deixar de ter seus corpos para ter um corpo mutante. Não é disso que estamos falando aqui. A ideia, justamente, é tratar de uma realidade espiritual. Ambos, espiritualmente, para Deus, são um. Estão unidos, o que traz justamente uma linguagem de aliança com o Senhor. E também a bênção que é o sexo para o casal, a pureza, a santidade desse presente que Deus nos deu. Monossomático é o casamento. E por último, Jesus, agora respondendo o questionamento de Hilel e de Shammai, tratada por meio dos fariseus, vai trazer o ideal de Deus para o casamento. É que ele seja indissolúvel, pelo menos idealmente. Como ele afirma isso? Versículo de número 9. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. É Deus quem une homem e mulher em casamento. Por mais que nós escolhamos o nosso cônjuge, que voluntariamente, desde o começo, comecemos a paquerar, a descobrir, a namorar e a se casar, é Deus que está nesse negócio, soberanamente governando o mundo, inclusive a sua vida. Então, o que Ele uniu, o que você fez diante de Deus e das pessoas no sagrado matrimônio, nenhum homem separe. Ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, tem autoridade para separar o que Deus uniu. O casamento, portanto, é idealmente indissolúvel, inquebrável para Deus. É um pacto feito para o restante da vida. Que ensino duro e firme do Senhor Jesus, irmãos. Contudo, perceba que nessa resposta, Jesus é tão firme sobre o casamento e divórcio, porque de maneira específica, os fariseus estavam tendo muitos divórcios naquela época. Ele queria relembrar uma sociedade quebrada, o que realmente é o casamento e o que realmente significa o divórcio. E era muito necessário naquele tempo, como também é muito necessário nos dias de hoje. A aplicação desse texto, irmãos, de maneira simples, é que nós não podemos nos esquecer, como fizeram os fariseus ao perguntar, ao questionar, ao considerar e aplicar o divórcio. Não podemos esquecer, como eles, do que realmente é o casamento. Em primeiro lugar, isso deve estar em nossa mente. Você está pensando em se divorciar, relembre o que é o casamento. Deixe Jesus falar ao seu coração que o que Deus uniu, ninguém o separe. Portanto, faça o possível para honrar o seu juramento, para lutar por essa aliança até o fim. Os cristãos que vão se casar, os recém-casados, aqueles que estão no primeiro casamento, meus irmãos, nós precisamos mover céus e terra para permanecer fiéis uns aos outros, e devemos fazê-lo sim. Com a graça de Deus nós conseguimos sim. Mantenha-se firme com a graça do Senhor. Ouça Jesus falando sobre casamento quando você está pensando sobre divórcio. Deixe Ele lhe relembrar dessa questão extremamente importante, porque casamento é fruto da graça do Senhor, é presente dEle. E aqui eu faço das palavras de J.C. Ryle as minhas. Dentre todas as relações da vida, nenhuma deve ser considerada com tanta reverência e ser assumida tão cuidadosamente como a relação que há entre o marido e a mulher. Nenhuma outra relação traz tanta felicidade,
se nela as pessoas entrarem de forma pensada e sabiamente no temor do Senhor. Por outro lado, em nenhuma outra relação será vista tanta miséria, se for assumida de forma inadvertida, superficial, desregrada e sem reflexão. De nenhum outro passo na vida resulta tanto benefício para a alma se as pessoas se casam no Senhor. Mas nada traz tanto prejuízo à vida de uma pessoa se os princípios de Deus no matrimônio são desobedecidos. Essa, certamente, a opinião de J.C. Ryle aponta para o que Cristo prega em toda a palavra de Deus, por meio do seu Espírito. Por último, irmãos, temos também, do versículo 10 ao versículo 12, um desencorajamento do divórcio pela parte do próprio Senhor. Verso 10 ao verso 12, o momento de debate, de prova, de teste com os fariseus, de ensino, de cura para com as multidões, acabara. E agora Jesus vai para uma casa, como diz o texto, talvez a casa de algum discípulo, de algum amigo que estava ali na região. Todos se reúnem e, como costume, os discípulos não compreendem o que Jesus ensina, novamente perguntando a ele sobre o mesmo assunto. Como assim, Jesus? O que é que você está ensinando? Será que isso não é duro demais? O que é que você pode nos dizer nesse momento, de maneira privada, para os seus amigos mais chegados? Quais são as suas palavras para nós, Senhor? Leia o texto, versículo 10 ao versículo 11. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Verso 12, se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Aqui, irmãos, nós precisamos certamente também olhar para Mateus capítulo 19, versículo de número 9, é o mesmo acontecimento que está em cena, só que Mateus traz mais detalhes, ele não está contradizendo Marcos, está dando mais informações acerca dessa conversa, informações essas que de alguma forma Marcos julgou como não necessárias por causa do público-alvo que ele tinha, como nós vamos ver um pouco mais para frente. O fato é que Marcos aqui, ele generaliza tudo, todo divórcio, quem fizer isso e se casar com outra mulher está cometendo adultério. E se a mulher faz isso e também se casa com outro homem, está cometendo ou estará cometendo adultério. O que Mateus faz no verso 9 do capítulo 19 é dar a chamada cláusula de exceção. Perceba, ele fala, ou ele registra, melhor dizendo, as mesmas palavras de Jesus, colocando a expressão exceto em caso de imoralidade sexual. Se você se divorcia por causa e se casa novamente por causa de imoralidade sexual, de alguma forma não se encaixa dentro do texto de Marcos, que foi trabalhado para nós. Mas o que é essa imoralidade sexual? O que é isso de fato para Jesus que ele menciona? Alguns erroneamente chegam a dizer que é adultério, fazendo luz ao que Shammai pregava. Se o divórcio for, portanto, por adultério, o homem estaria livre. Não é isso que Jesus diz. A palavra para adultério no grego é moikeia, enquanto imoralidade sexual é porneia. Porneia é de onde vem o termo pornografia, por exemplo, que temos no português. Jesus não utiliza moikeia, adultério. Jesus fala em imoralidade sexual, tradução de porneia. O problema é que porneia abrange uma gama de questões a respeito de pecados sexuais, inclusive o adultério. O adultério, a bestialidade, a homossexualidade e vários outros pecados de cunho sexual.
Portanto, o que Jesus está dizendo de maneira simples é que nesse caso, sim, o divórcio e o novo casamento podem acontecer. As pessoas não estariam condenadas ao isolamento para o resto das suas vidas, mas somente nesses termos, e ainda assim contra a sua própria vontade, contra o ideal de Deus. A pergunta que fica é: por que Marcos omite isso? Se é uma cláusula de exceção dentro de um regimento tão firme, por que ele faz isso? Será que Marcos é legalista e Mateus é mais liberal? Será que um é de Shammai e outro é de Hilel? Não, irmãos, na verdade não. O público-alvo que Marcos escreve o seu evangelho são os cristãos perseguidos de Roma, diferente de Mateus, que escreve para judeus, os quais estavam no centro dessa discussão com o problema de divórcio. Lá em Roma as coisas eram diferentes, de tal forma que esse ensino era óbvio demais, era claro demais, a ponto de ser lido pelo evangelista, escritor sagrado desse texto. Outra observação interessante, se você percebeu, é que Jesus coloca, entre aspas, os direitos e pecados dos homens de maneira igual com o das mulheres. Perceba isso, em igualdade. Na antiga Palestina, a mulher não podia nem sonhar em pedir carta de divórcio para o seu marido, de forma nenhuma. Somente o homem podia fazer isso. Só que isso nunca esteve no padrão divino. Isso nunca esteve na mente de Deus para acontecer como algum tipo de opressão, por exemplo. E aqui Jesus coloca a igualdade dos gêneros, porque ambos têm a mesma dignidade. Ambos são feitos à imagem de Deus. E embora seja, entre aspas, um direito contra a vontade do Senhor, ainda assim o tratamento que Jesus tem para com os homens e com as mulheres é o mesmo. Tanto para direitos e, no caso, pecado de adultério nesse sentido. Tá certo? Por último, Jesus está combatendo uma prática horrenda dos fariseus. Essa é a terceira vez que eu menciono isso, irmãos, porque está dentro do contexto desse texto. E agora é explicado de uma forma mais acessível por um comentarista alemão. Ele diz que o divórcio no Antigo Testamento incluía a intenção de tomar legalmente outra esposa. Não existe no Antigo Testamento você se divorciar e ficar sozinho. A ideia é justamente pressupor um segundo casamento naquele tempo. Os fariseus, na época de Cristo, zelosos da lei, intérpretes, evitavam estritamente a poligamia simultânea, ter várias esposas ao mesmo tempo, porque conheciam o texto de Gênesis, sabiam do ideal de Deus, mas praticavam essa poligamia em sucessão, por meio dessa instituição da carta de divórcio. Quando isso acontecia, o homem, dominado pelo pensamento de Hilel liberal, abandonava a sua esposa, ela perdia o seu dote, inclusive, naquele tempo. E aí ficava jogada à margem da sociedade. E Jesus bate firme, especialmente no Evangelho de Marcos, para demonstrar um combate a essa questão tão absurda. Então, para encerrar o debate, irmãos, e também esse sermão, a fim de aplicarmos, Jesus se coloca tanto contra Hilel, tanto quanto ele é contra Shammai. Se um se diz conservador, está errando na interpretação do texto. Se outro se diz liberal, está longe do ideal que Deus tem para o casamento. O que Jesus faz não é ser adepto da teologia de A e da teologia de B. Jesus é bíblico. Jesus vai para a palavra, e isso basta para todos nós. E o pior de tudo, irmãos, tanto Hilel quanto Shammai, ambos aceitavam o segundo casamento em qualquer circunstância, algo que Cristo não aceita, a não ser através da cláusula de exceção que foi colocada para nós nessa noite. Como nós aplicamos isso, irmãos? Essa pequena e dura, mas também graciosa, você vai entender, passagem do Evangelho segundo Marcos. Primeiro, entendendo
que uma vez que somos agência do reino de Deus aqui na terra, temos a sua palavra revelada para nós, sua vontade explicitada através das Sagradas Escrituras, nós precisamos ter uma atitude bíblica sobre o divórcio, sobre o casamento. Não necessariamente o que rabino ou teólogo A estão pregando por aí. Não necessariamente o que o povo está achando e está aplicando no mundo aí fora. Mas o que a Bíblia institui. Isso é extremamente importante. E para isso, como Jesus, irmãos, nós precisamos de equilíbrio. Embora as palavras sejam duras, em nenhum momento Cristo perde a compostura e nem joga fora seu fulaninho ou cicraninho, de forma nenhuma. Como nós devemos agir? Em primeiro lugar, desencorajando o divórcio, a níveis públicos, por meio da pregação, de maneira formal, e também desencorajando o divórcio de maneira particular, mais informal, no aconselhamento, na conversa com um amigo da escola, na conversa com um colega da universidade, na conversa com um familiar, com um amigo. Também devemos desencorajar o divórcio, pois não é a vontade de Deus. Contudo, meu querido irmão, para que você não saia daqui se achando um legalista, um judeu, entenda que Cristo também perdoou divorciados na cruz do Calvário, que lá também há perdão para quem se separou de sua esposa, lá também há perdão para quem se separou do seu marido. Este não é um pecado imperdoável. E como igreja nós não podemos rejeitá-los em nossa comunidade. Se Cristo não rejeita os divorciados, quem é você para rejeitá-lo dentro da igreja? Quem é você para tratá-lo como inimigo na fé, como um blasfemo? Você é tão adúltero quanto ele, por vezes em seu coração. Todos nós pecamos, todos nós nos afastamos de Deus e fugimos longe do ideal dele para o casamento. Às vezes vestimos máscaras para fingir que está tudo bem, quando por vezes temos motéis em nossas cabeças, pornografias em nossa realidade diária. Você não é melhor que um divorciado, você não é melhor que uma pessoa que se afastou do seu cônjuge, você é um pecador miserável que necessita de graça, independente se é casado, se é solteiro ou não. Portanto, o equilíbrio entre a firmeza e compaixão que nós devemos ter sobre essas pessoas. É verdade que o divórcio é um pecado horrível que difama o nome de Deus. Contudo, se há verdadeira contrição e arrependimento, meus queridos irmãos, essas pessoas que caíram nesse erro terrível devem ser tratadas como filhos e filhas amados de Deus, queridos, que conquistaram a salvação por meio dos méritos de Jesus e não do seu desempenho aqui nas instituições humanas. Então não tenha audácia, a ousadia de chamar impuro o que Deus purificou por meio do sangue do seu Filho. O pecado original em Adão, irmãos, também nos trouxe um grande problema. Também nos trouxe um grande problema de separação. Sabemos que, de fato, as separações são dolorosas nessa vida. Desde criança, na adolescência, na juventude, na vida de casado, mais velhos, quando perdemos os nossos parentes. São difíceis as separações dessa vida. O que dizer de um divórcio? As feridas que ficam, as tristezas que se acumulam, o buraco que enche o nosso coração. Irmãos, as coisas são difíceis sim, mas ninguém aqui está isento disso. Lá em Adão, nós tínhamos uma relação pactual com Deus, perfeita, juramento de fidelidade nós devíamos a Ele, submissão perfeita ao Senhor nós precisávamos. Estávamos com Deus, tínhamos tudo o que precisávamos, uma pessoa que nos amasse perfeitamente, suficientemente.
Ele que nos deu um grande presente desse mundo para administrar. Mas de repente em Adão o homem peca contra Deus. E então é separado da sua presença. Deus se divorcia do ser humano por causa do pecado adâmico e continua com essa realidade por causa do seu pecado, minha irmã, por causa do seu pecado, meu irmão. Você está longe de Deus por causa do pecado. Você está afastado da sua presença. Por vezes falhamos e vamos continuar falhando se estamos confiando na força do nosso braço. Irmãos, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso gozo espiritual não reside nas nossas tentativas de nos reconciliarmos com Deus, mas no fato que Deus enviou o seu único Filho para a cruz, onde Ele morreu pelos nossos pecados e nos uniu eternamente consigo, numa relação pactual, de aliança, perfeita para sempre. A fim de que, esperando desde o dia da nossa conversão, um dia, enfim, o nosso amado volte para nos buscar, onde teremos o casamento com Cristo, o noivo perfeito, o cônjuge compassivo, o Deus do casamento, o servo salvador dos cônjuges, para a glória do seu nome. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu és o Deus da criação. Tu criaste o ser humano à Tua imagem e semelhança, Senhor. Homem e mulher, o Senhor os criou. Macho e fêmea. Os juntou, ó Pai, para viver uma relação de aliança, de compromisso, de pacto, de juramentos, de amor, de perdão, Senhor, de paciência, de compaixão. Ó Deus, nós te traímos, ó Pai. Todo pecado é uma traição contra ti, Senhor. Nós traímos o nosso Criador. Nós nos afastamos de ti, Senhor. Nós nos parecemos muito, ó Pai, com o mundo ao nosso redor. As realidades das estatísticas não mentem. Mas é verdade que não somos melhores que ninguém, Senhor. Nós somos sujeitos a quedas, a fraquezas, a pecados. E te louvamos porque o Senhor nos perdoa. Te louvamos porque o Senhor tem paciência conosco. Te louvamos porque o Senhor, por meio de Cristo, jamais irá nos divorciar. Porque estaremos unidos para sempre contigo, nem altura, nem profundidade, Senhor. Nem nada podem nos separar do teu amor. Por isso te louvamos, na confiança de que tu és o Deus da nossa salvação, salvação das nossas vidas, mas também salvação dos nossos casamentos. Senhor, sem ti nós não conseguimos, Pai. Nós não temos a paciência que tu tens, não temos a misericórdia que tu tens, a graça que tu tens. Mas o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Tu és o Deus do nosso casamento, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar as dificuldades que vão surgindo na caminhada. As falhas que nós vamos cometer uns com os outros. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda o nosso cônjuge a se parecer mais com Cristo. Nos ajuda a parecer mais com Cristo. Nos ajuda a comunicar graça, Senhor, para casados, para solteiros, para divorciados. O Senhor não os joga fora. E nós também não podemos. Que o Teu Evangelho reine no casamento, Senhor. Que o Teu Evangelho reine na solteirice. Que o Teu Evangelho reine para o celibatário, para todos. Que ele seja o grande elo das nossas vidas. O pacto que temos contigo. Que traga influência para todas as relações que nós temos.
É isso que nós te pedimos. Por favor, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus.